Então, oficialmente boa tarde para todos. Espero que estejam bem, se acostumando, né, nesse friozinho que tá chegando já, todo mundo encasacado, uma blusinha quente. À tarde até que fica um clima mais tranquilo, né? Mas de manhã, pelo menos aqui, para mim fica um pouquinho mais friozinho. Acredito que na região de vocês aí também. Então, estamos indo para o nosso 7º encontro. Hoje nós damos continuidade ao tema taxonomia de Bloom, naquela pirâmide que foi vista semana passada, que é os níveis, né, as ações relacionadas a essa taxonomia. Faltou nós ver os dois últimos, que era o avaliar e o criar, né, que são considerados níveis mais complexos. E aí é esses níveis que nós vamos trabalhar hoje então com vocês. Eu vou colocar aqui para apresentar, para mostrar os encaminhamentos iniciais. E aí, deixa eu dar uma olhadinha aqui sobre a apresentação. Acho que dos que estão aqui por enquanto, né? Alguém tinha pedido para fazer o relato de implementação hoje? Acho que é então o professor Ademilson, mas ele não entrou ainda, então eu dou continuidade e então ele apresenta no final, daí caso ele entre hoje na reunião. Então vou colocar aqui para apresentar. Qualquer dúvidas, esclarecimentos, vocês fiquem à vontade para me interromper. E antes disso, agora que eu tô vendo aqui, a prof. Gilce, que entrou agora, viu a mensagenzinha, né, que eu tinha mandado de manhã. É que eu fui tentar abrir o relato de implementação e não abriu, prof. Tava naquele modo de não compartilhamento, sabe? Você consegue mexer nele? Eu postei novamente. Você postou novamente agora? Daí você pode fazer o favor de olhar. Então eu já vou olhar Postei, aqui. Vou olhar aqui rapidinho só pra ver se já vai abrir. Que aí o plano de ação tava ok, mas aí o relato, quando eu fui olhar hoje, não tava permitindo acesso. Deixa eu ver aqui. Eu tô abrindo aqui, eu já aviso a prof. Gil se deu certo. Agora abriu. Já tá certinho então. Só eu avaliar ali, prof. Obrigado, tá? Deixa eu ver aqui uma coisinha. O professor John, que entrou agora, primeiramente, né, boa tarde, mas você entrou fora do domínio @escola. Por favor, sair e entrar com o e-mail do @escola. Desculpa, professora. É Eu porque não senão vi não aqui. conta no BI, só por Tá. isso. Não, tudo bem. É que eu não vi. Eu entrei aqui, acabei. Eu vi Tá que não bom. apareceu nada, mas vou entrar Tá já, bom, tá? beleza. Perdão, Sem desculpa. problemas. A professora Nathalie tinha levantado a mão antes? Não, Pro, acho que foi sem querer, que daí Tá. eu desliguei aqui sem Tá querer e bom. voltei. Boa tarde, professora Demilson. Hoje, se você quiser apresentar nas Oi, primeiras boa lá, tarde. mesmo que tenha aquele tempinho ali que a gente conversou, eu posso destinar para você apresentar agora no comecinho, pode ser? Pode. Tá, então beleza. Então vou A dar hora os que você permitir. vou dar os recados iniciais aqui e aí já passo a palavra para você então. E você já apresenta. Deu certo, professora? Agora sim. Deu certo agora? Deu certo, certinho. Então tá bom. Obrigado. De nada, imagina. Então, conforme eu havia comentado no início, hoje nós damos continuidade com o tema taxonomia de Bloom, né, fazendo algumas adaptações, principalmente naquele topo da pirâmide,
em que era abordado então os níveis de aprendizagem do avaliar e do criar. Então, só dando uma olhadinha rapidamente aqui na nossa agenda, olha só, estamos chegando ao nosso penúltimo encontro com o tema, né? Semana que vem é o nosso último tema da jornada, porque lá na primeira semana de maio vai ser o momento só para vocês apresentarem o que vocês implementaram com os estudantes. Por exemplo, hoje vai apresentar o professor Ademilson, né? Mas já apresentou a professora Gilce, já apresentou a professora Lourdes. Então, os demais, daí acho que são 15, se não me engano, vão apresentar todos, então, na semana de maio, tá? Caso alguém ainda queira apresentar semana que vem, aí eu tenho 2 vagas, né, disponíveis daí para professores que queiram apresentar semana que vem. Eu não me recordo se era só o professor Ademilson hoje que tinha pedido, ou se mais algum professor tinha pedido para apresentar hoje. Qualquer coisa, vocês ergam a mãozinha aí, quem quer o outro professor, ou escreva no chat. Então, só lembrando, para quem ainda não fez a implementação, né, ainda dá tempo, porém já vai ficar um pouquinho mais corrido. Então, se alguém quiser se basear no tema da nossa reunião hoje, que é sobre a taxonomia de Bloom e também vai envolver a questão da cultura maker, né? Que a cultura maker nada mais é do que eu aprender fazendo, botar a mão na massa. E essa cultura maker é uma estratégia bem ligada com o último nível da taxonomia de Bloom, que é o criar, né? Então, por isso que tem essa relação. Então, se alguém ainda quiser fazer a implementação desse tema, ou até o da semana que vem, mas o da semana que vem vai ficar um pouco corridinho, né? Pensando que aí vocês têm até o dia 28 para entregar, que é numa sexta-feira, e como nós temos o encontro na quinta, então acho que seria meio que inviável até, né? Acredito que seria da reunião 7 até a reunião 3, que é um tema que vocês têm que escolher, pegar uma aula do RCO, fazer a adaptação, incluir aquelas estratégias que foram trabalhadas aqui no grupo de estudos e aplicar com os seus estudantes. Seja eles na turma de projeto de vida ou para quem não tem, pode aplicar no seu componente curricular. E quem é professor ou diretor, então, vai fazer o empréstimo, né, de uma aula. Então, aqui na nossa agenda, então, primeiramente, vai ser a apresentação do relato de implementação. Mais ou menos aí o professor Ademilson vai ter uns 10 minutinhos para falar conosco. Depois o acolhimento, que é em torno de 5 minutos, nós vamos responder um quiz sobre o que foi trabalhado na aula passada, né, no encontro passado, sobre a taxonomia de Bloom. 3 questões. Para início de conversa e fundamentando a prática, é o momento então que nós vamos ver os 2 últimos níveis da pirâmide de Bloom, que é o criar e o avaliar. E também ver essa questão da cultura maker, como que ela pode ser trabalhada nas escolas. Em ação vai ser o momento em que vocês vão fazer uma atividade relacionando essa cultura maker e os 2 últimos níveis da taxonomia de Bloom. E para concluir, 5 minutos. Então, assim, o professor Ademilson, ele vai fazer o relato dele e ele vai comentar, então, num geral, como que foi a sua experiência. Ele vai contar qual foi a turma, se ele fez em projeto de vida ou não, qual o tema aqui do grupo de estudos que ele escolheu, o que deu certo, o que deu errado, quais adaptações que ele precisou fazer na aula do RCO, qual foi a aula do RCO, quais recursos, quais estratégias ele utilizou para estar trabalhando com esses estudantes. Então, eu vou parar de apresentar aqui, que de caso o professor queira fazer a apresentação. Eu já recebi o plano dele, a implementação. Então, agora ele fazendo a apresentação, ele já vai estar com as atividades concluídas. Professor, pode ficar à vontade, então. Oi, boa tarde a todos. Então, vou tentar sintetizar por parte. 10 minutos, não sei se será o suficiente, mas eu vou tentar. Deixa eu só compartilhar aqui.
Tá sendo compartilhado, né? Sim, já tá tudo certinho aparecendo para nós. Porque eu não achei aquela parte onde eu consigo ficar vendo vocês ali, mas enfim. Então, o meu relato de implementação, ele foi feito tanto na turma da primeira série quanto na turma da segunda série. Eu tentei intercalar pensamento computacional e também projeto de vida, né? Então, tá destacando aqui, essa escola que eu fiz a implementação, então é um colégio cívico militar, né? Então, assim, a parte da disciplina deles, assim, digamos, um pouco melhor do que uma escola regular. A aula que eu usei a aula 2, então, instituições sociais e sistemas sociais. Essa aula 2, ela não faz parte do cronograma da primeira série, mas eu incluí a primeira série por causa da questão da programação. Então, como eu não tenho a programação com a segunda série, então no pensamento computacional eu usei para programar a primeira série, a programação de uma roleta. Nessa roleta, então, eu coloquei os seguintes temas: eu coloquei trabalho, família, amor, escola, religião e casamento. E aí eu deixei a palavra empatia para fazer uma dinâmica. Essa dinâmica, ela foi, então, a primeira etapa dessa parte da minha implementação. A dinâmica eu fiz tanto com a primeira série quanto com a segunda série. Então, assim, eu deixei basicamente os mesmos objetivos dessa aula 2. Deixei essa parte do conceito sobre o que são instituições sociais conforme Durkheim. Aqui continua a parte de conceituação, então, família, escola, igreja, enfim, né? O que é. E também essa outra parte aqui, calma aí, só vou passando aqui, já chego onde eu pretendo. Também essa outra parte aqui, que é bem destacada, né? Onde falo dos sistemas sociais, né? Casamento, times de esporte, amizades, enfim. Foi também o que eu coloquei lá na roleta. Então, acho que não sei se eu preciso ler. Então, os objetivos, então, era compreender o que são as instituições sociais, sistemas sociais, estruturas e organizações, os principais exemplos. Então, como eu havia falado, eu usei uma programação na roleta, né? Então, fiz ali um arranjo para que acontecesse assim, né? Porque, na verdade, a gente planeja, mas as coisas nem saem conforme a gente planeja. Tá? Aqui daí eu coloquei alguns momentos. Eu vou ler esses momentos que é mais rápido. Então, teve pontos positivos e pontos negativos. Então, a metodologia que eu usei antes de eu iniciar essa parte foi a metodologia perguntas pedagógicas dialogadas e objetivas. Como trabalhar as perguntas em sala de aula. Então, foi esse o tema proposto de acordo, então, com o nosso curso, né? Então, como eu havia sintetizado, os alunos da primeira série ficaram responsáveis pela programação da roleta, mas eles também participaram. Eles participaram de uma dinâmica. Então, essa dinâmica, basicamente, eu usei tanto na primeira quanto na segunda. Nessa dinâmica, eu tinha por objetivo que a participação fosse de todos e também que tivesse a participação de alguém da parte pedagógica, né? Por exemplo, eu convidei a diretora no dia, né? Não foi possível. Convidei a pedagoga, também não. Aí o recurso final foi, então, pegar a cozinheira. Enfim, né? Mas são coisas que na hora a gente acaba tendo que mudar. Antes de mais nada, essa dinâmica, ela funciona da seguinte forma. Então, por exemplo, eu simbolizo para eles na mão, assim, como se eu tivesse uma formiga. Então, daí eu coloco a formiga em um local da primeira pessoa, a gente organiza eles em círculos, e aí eles vão repassando essa formiga, de um para outro. Depois vocês vão ver melhor na parte dos vídeos ali, né? Então, a ideia dessa dinâmica é a questão da empatia, que é um dos temas, esse tema central não está na roleta, né? Até porque esse tema ficou como tema extra da parte, então, da implementação.
Aqui eu acho que vocês conseguem identificar, então, pontos errados, no caso, pontos negativos da dinâmica. Então, foi esquecido de tirar fotos no início da dinâmica. A brincadeira deveria começar em mim e terminar em mim, não foi o que aconteceu, né? Aqui eu já sintetizei a respeito da questão que a diretora deveria participar, a pedagoga, mas, enfim, nenhuma foi possível, então, nesse caso, eu peguei a cozinheira. Então, foi esquecido de tirar fotos da convidada, né? Aqui daí tem os pontos negativos da roleta. Deixa eu só voltar. Pontos negativos da roleta, então, a distribuição que eu fiz por números, eu coloquei lá números de 1 a 3, na verdade teria que ser de 1 a 8 para dar certo. Também deveria ter feito por ordem alfabética, não foi possível, né? Então, são coisinhas que acabam não dando certo na hora. Pontos positivos, todos os alunos da dinâmica, todos os alunos participaram e interagiram durante a realização da prática. Só uma aluna que não quis participar, mas depois, assim, ela entrou no ritmo e, assim, sabe? Digamos, foi possível incluir. A roleta, digamos assim, a programação dessa dinâmica aqui, eu usei mais para quebrar o gelo, né? Para que na hora da implementação da roleta eles participassem mais. Pontos positivos lá da roleta do Scratch. O uso das tecnologias prende mais a atenção dos estudantes, todos participam e ficaram curiosos, né? Dos temas elencados, o casamento foi, assim, a parte mais alvoroçada, que chamou mais a atenção deles, né? Que eles participaram melhor. Nessa roleta, tinha os oito temas, então a gente aperta o play e ele vai rodando e daí para num tema. E quando para nesse tema, então, o que você entende por casamento com 3 palavras, por exemplo? Daí eles respondiam. Aqui daí tem uma foto das evidências, então essa aqui é a 2ª série. Aqui é a parte onde nós estava realizando a dinâmica, eu explicando para eles. E continua essa parte da implementação. Essa foto já é da 1ª série. E aqui vocês conseguem ver, então, algumas fotinhas que eu tirei da roleta. Eu acabei não tirando fotinho do aluno respondendo a pergunta. Vou ver se aparece melhor. Aqui eu acho que é o vídeo da 1ª série, da dinâmica. Aqui é para ser o vídeo da 2ª série. Vamos lá, vamos ver. Aqui foi gravado em 2 partes. Vou ver se eu acho o outro. Vamos lá, vamos ver. Acho que esse é o outro. Aqui é a hora mais inusitada, até porque dependendo do local onde você coloca a formiga, é onde você vai ter que beijar depois, certo? Então, vamos supor que coloca lá no pé, então isso não é avisado para eles antes, e o meu maior medo, por exemplo, se eu colocasse em um lugar onde não fosse adequado, né? Enfim, tem toda essa parte dessa dinâmica. Mas assim, graças a Deus não, né? Só aconteceu ali de um colocar, acho que na boca do outro, e daí, né, já sabe.
Então aqui é a hora que eu faço a rodagem da roleta. Então, nós fomos o 4, o 5 e o 6. Sequência, né? Vamos tentar aqui, então. Tá. Então, nós fomos o 4. Agora sim. Número 1. Defina o que você entende por saúde com 3 palavras. Quem é o 2? Agora sim. Número 1. Defina o que você entende por saúde com 3 palavras. Quem é o 2? Isso é segredo. Eu acho. Então aqui tem uma pergunta, né? Eu tirei uma fotinho. Aqui é outra pergunta. São 8 perguntas da roleta. Lá que tinha que ter organizado as questões, então, qual assunto vocês mais gostaram, né? Então, ali no caso, era uma pergunta que deveria ser feita, uma objetiva, foi o casamento. Aqui eu organizei uma atividade de blocos também, aí para eles, digamos, classificar, né? Por exemplo, casamento, onde que eu subo o bloco? E aqui daí tem os projetinhos deles, né? Então tem aqui esse aqui é onde eu fiz a programação do meu, né? E aqui tem os deles. Só vou rodar bem rapidinho esse daqui, daí eu já encerro. Eu vou rodar uma vez para vocês entenderem. Ó. Então parou na... Defina o que você entende por família com 3 palavras. Aí vamos supor que o aluno responde: amor, sinceridade. Essa parte não tá aparecendo, professor. Aí Não? você tem que parar de tirar esses lá. Isso. Agora sim. Será que agora apareceu? Agora tá. Aham. Tá, vou rodar de novo. Vou rodar de novo. Tá, parou em outra pergunta. Defina o que você entende por casamento com 3 palavras. Então, esse tema que eu mencionei para vocês foi o que mais chamou atenção no segundo ano, né? É porque bastante namorico dali e daqui, né? Então, foi o que mais, assim, eles se envolveram, né? Nos outros, então, eu vou colocar aqui só... Vamos supor que eles tivessem respondido amor, companheirismo. Aí eu dou um Enter, vai subir a resposta. Ó. Então depende, eles podem montar uma pergunta assim, de acordo com a pergunta, pode montar uma resposta bem grande, né? Então é tudo ali em tempo real. Acho que seria isso, prof. Eu não vou mostrar as outras partes, senão vai demorar muito. Deixa eu só voltar para cá. Legal. Então, como eu destaquei para você, digamos assim, desde o início eu já tinha pensado mais ou menos em fazer a junção das duas disciplinas, e já tinha pensado nesse tema já para a questão da implementação, mas como eu acabei mencionando, né, a gente organiza todo, faz toda uma parte de estrutura, está tudo escrito no meu caderno, acho que umas 4, 5 folhas, todo passo a passo, pontos positivos, pontos negativos. A gente tenta fazer da melhor forma possível que as coisas aconteçam, mas como eu falei, por exemplo, no dia eu tinha feito uma programação, aconteceu outra, então a cozinheira ali foi quem me salvou e acabou não saindo nas fotos. Então, eu acho assim que, de modo geral, foi bem produtivo, tanto para um quanto para outro, né? Eles gostaram bastante, eu acho que a parte da dinâmica ali, que a palavra era empatia, então se vocês olharem na roleta, a palavra empatia eu deixei de fora, então como se fosse um tema extra, porque a empatia eu trabalhei na parte da dinâmica daí. Legal. Acho que seria O isso. interessante foi os alunos do primeiro ano, né? Eles se divertiram a hora que foi passando de mão em mão, eles mais davam risada do que
né? Mas é a interação. E daí, quando você mostrou o vídeo do segundo ano já tava mais sério, né? Apesar das risadinhas e tudo. Eu ia fazer uma pergunta, não lembro se você colocou no relato. São turmas grandes, esse primeiro ano e segundo ano? As duas são enormes. É? Então, é mais que 30. São Nossa. enormes as turmas. São bem grandes. Esse é um. As nossas turmas aqui, elas são todas Pois é, grandes. não é um ponto negativo que eu vou falar, mas tipo, é difícil, né, de manter a atenção desses alunos quando a gente faz esses tipos de atividades diferenciadas, igual você envolveu aí o pensamento computacional junto. Então é uma atenção dobrada, né, que o professor tem que fazer para que a atividade seja desenvolvida da maior forma possível. Mas bem bacana, professor. Parabéns pela atividade. O meu grande... como eu mencionei, o meu grande medo era... Por isso, assim, que eu fui bem cauteloso na hora de... Porque tinha que iniciar por mim, para eles Sim. entenderem a dinâmica, né? Eu mostrava a formiga para eles. Cadê a formiga? Eu falei, não tem formiga, é só imaginário. Daí eu colocava a formiga, geralmente eu coloquei no ombro, né? Porque pensei, se eu coloco nas costas, alguém vai colocar na bunda, por exemplo, né? Daí eu pensei, já não vai fechar. Então, esse foi o meu grande medo, né? Mas alguns colocaram, né, nas costas, e aí o primeiro ano ali, daí numa parte alguém falou, é o amor, né? Enfim, daí todo mundo deu risada. Mas eu acho que foi bem legal, assim, porque essa parte foi para quebrar o gelo mesmo, né? Sim. Para que a dinâmica depois acontecesse. E o tempo que você demorou previsto para, tipo, primeiro ano e segundo ano? Consegui, na verdade, a parte da programação, eles demoraram umas 3 aulas para montar as roletas deles. Sim. E ficou parecido, assim, com a minha, nem 100% igual a minha. E daí, para a implementação, uma aula. Eu consegui fazer tanto com a turma quanto com a outra. Ah, sim. Legal. Isso, eu não lembro se estava, né, no relato, mas também não precisa ser incluído. Mas é coisinhas que eu perguntei aqui por dúvidas mesmo, né, para ver essa questão do tempo, se precisou de mais uma aula ou não. Mas ok, então, novamente, parabéns, professor, pela implementação. Então, vamos seguindo no nosso adiantado da hora aqui. Vou colocar para apresentar os slides e aí o que vocês tiverem de dúvidas, fiquem à vontade para perguntar. Antes disso, agora, já que vou mostrar uma coisinha primeiro, que alguns alunos, alguns cursistas ainda estavam na dúvida. Assim, ó, por exemplo, vou tomar como exemplo aqui, já que foi o professor Ademils que apresentou, o plano de ação que ele fez. Tá? Eu deixei aberto aqui só para mostrar para vocês a seguinte maneira. Por exemplo, peguei o dele, porque era o que ele estava apresentando hoje. Mas, ó, o que vocês precisam colocar nesse plano de ação? Esse plano de ação, ele está lá no Classroom, lá em avaliação, plano de ação. Vocês precisam colocar os 10 itens que pede. Quais são os itens? Ó, ele organizou aqui. Integrante, série, contexto escolar, objetivo, conteúdo e número da aula, metodologia, recursos, encaminhamentos, adaptações necessárias, estratégias para gestão da aula, estratégias avaliativas e resultados esperados. Isso ele seguiu o modelo, então, que está lá nos slides. Mas, se vocês quiserem fazer, professor, eu não quero fazer em slide, eu quero fazer um arquivo doc, assim, colocando esses 10 tópicos, né? Mas eu quero escrever num arquivo Word, né? Num doc. Pode, tá? Aqui é o que o CLES apresenta para vocês é um exemplo. Por exemplo, o professor Ademilson seguiu o exemplo que estava lá, ó. Aí em todos os itens, né, aqui o professor Ademilson, por exemplo, ele explicou contexto escolar, ele colocou objetivos, aí aqui ele colocou a metodologia, colocou os recursos, entende? Vocês precisam destacar, então, esses 10 tópicos que estão aqui, seja ele em uma apresentação ou seja em um arquivo Word, tá? Mas precisa necessariamente conter esses 10 tópicos. Já no relato de implementação, aí o modelo é mais livre ainda, porque nesse relato pode ser em slides ou não, mas vocês vão apresentar fotos, vídeos, escrever assim a maneira mais destacada possível, explicada possível,
tá? Que é o relato da implementação, de como que procedeu, o que que deu certo, o que que não deu, tá? Então, só quis mostrar aqui já aproveitando o plano do professor Ademilson, que era essa dúvida que alguns tinham. Inclusive, vocês não precisam... Tinha uns que estavam perguntando se esse plano poderia ser feito em grupo. Pode, se vocês quiserem fazer em algum grupo aí de conhecidos, caso vocês tenham, mas cada um vai postar o seu. Ou se não, faz individual. Mas tem que conter aqueles 10 itens que está expresso lá no Classroom para vocês. E aí o relato de implementação, daí ele é mais livre ainda para escrita. Então, vamos lá para o nosso tópico. Agora vamos, então, passar para o nosso acolhimento. Nesse acolhimento, então, eu vou disponibilizar um link de quizzes para vocês. E aí a gente vai retomar um pouquinho do que foi visto a aula passada. Deixa eu abrir aqui e aí a gente vai responder juntos. Deixa eu já colocar no modo para apresentar certo aqui. São 3 perguntas sobre a taxonomia, que faz nos relembrar, então. Será que... Ah, já está apresentando. Então, me ajudem lá nas perguntas. Então, a primeira pergunta. Que tal relembrarmos sobre os níveis cognitivos presentes na taxonomia de Bloom? Pois então, pensando nesses níveis, quais deles estão ausentes na imagem da pirâmide ao lado? Então, a nossa pirâmide ali composta por 6 ações, estão faltando 2. A primeira, que é considerado o nível mais simples, e a terceira. Nesse primeiro nível ali, que é o vermelho, qual dos rótulos nós precisamos arrastar para o lado? O lembrar, o trabalhar, o brincar ou o aplicar? Me ajudem a responder. Lembrar. Lembrar, ótimo. E no terceiro nível, então, seria o qual? Aplicar. Perfeito. Então, ótimo, exatamente, aplicar. Então, completa a nossa pirâmide. A taxonomia de Bloom é formada por 6 níveis cognitivos: criar, avaliar, analisar, aplicar, compreender e lembrar. Na imagem mencionada estão ausentes os níveis aplicar e lembrar. Vamos para o próximo. Aí esse daqui, aqui a gente não vai assistir o vídeo, mas assim, pensando no domínio cognitivo, porque a taxonomia de Bloom, ela nos apresenta 3 níveis, né, que seria o afetivo, o psicomotor e o cognitivo. Aí, na aula passada, a gente se deteve mais ao domínio cognitivo, né? E nesse domínio cognitivo, então, poderíamos dizer que ele está relacionado ao conhecimento, à diversidade, à dúvida ou à transformação? O que vocês marcariam? Conhecimento. Exatamente, conhecimento, perfeito. E aí, pensando na taxonomia de Bloom, podemos afirmar que o domínio cognitivo está ligado à dimensão do conhecimento. Na teoria clássica, as dimensões estavam relacionadas a substantivos, porém, após sua revisão, elas passaram a ser verbos que são lembrar, compreender, aplicar, analisar, avaliar e criar. Aí agora essa terceira pergunta. A teoria clássica da taxonomia de Bloom passou por uma revisão em 2001.
a qual substituiu os substantivos que denominavam os níveis de cognição por verbos, designando assim ações do domínio cognitivo do lembrar. E aí, ó, falando no primeiro tópico ali da minha pirâmide, a primeira ação, que é o lembrar, qual outro verbo que nós poderíamos estar associando a ele? Dos que estão aqui: resolver, listar, explicar, avaliar ou projetar. Qual desses que se encaixaria como uma ação? Listar? Listar? Vamos ver aqui. Ok, vamos colocar esse listar. E agora o aplicar. Qual dessas ações que sobraram nós podemos encaixar no aplicar? Projetar, avaliar, explicar ou resolver? Parece resolver, né? Vamos colocar o Parece que resolver não sei. para ver, não sei. Será que alguém teria alguma outra opinião? Vamos colocar aqui, aí se a gente achar que depois precisa tirar um, a gente redefine. E o último, então, do criar. Qual das ações que se encaixaria no criar, daqueles que estão sobrando? Projetar, avaliar ou explicar? Projetar. Projetar. Então, Projetar. vocês ficaram mais na dúvida no segundo, né? Vamos ver então se vai estar certo. Isso, projetar o último. Ótimo, todos certos. Aí tem uma explicação aqui para nós. Então, na revisão da teoria clássica da taxonomia de Bloom, pensando o domínio cognitivo, temos 6 níveis de ações. Entretanto, cabe ressaltar que cada nível contempla muitos outros processos cognitivos. Pensando o domínio cognitivo do lembrar, uma de suas ações seria o listar. Já o aplicar, uma de suas ações seria o resolver. E o último nível, o criar, que uma das suas ações é o projetar. Então, vocês me ajudaram, respondimos todas corretas, ótimo. Então, seguimos aqui. Deixa eu fechar essa parte. E aí, eu quero colocar agora a nossa continuidade aqui nos slides. Então, para início de conversa. Um professor, ao pensar sobre os objetivos de ensino, pode descobrir que todos eles se enquadram na categoria taxonômica de recordar ou compreender uma informação. Olhar para outras categorias de taxonomia pode sugerir a ele, por exemplo, que poderia incluir novos objetivos, permitindo uma evolução do aprendizado do estudante e aplicação do conhecimento adquirido num contexto prático. Vejam, esse já é uma escrita, né, do autor Bloom, lá de 1956. Então, desde essa época já se falava, né, talvez não com essas palavras e com essa pirâmide, porque ao longo do tempo ela sofreu algumas transformações, né, mas o contexto básico assim dessa questão de entender como é o desenvolvimento desses níveis já se falava desde muito tempo atrás. E aí, desse trecho aí retirado do livro da taxonomia, dá para entender, né, a importância, né, dar um destaque para a importância do professor contemplar no planejamento então das suas aulas atividades e elementos que visem, né, ampliar esse desenvolvimento dessas ações, principalmente para trabalhar com esse domínio cognitivo, já que esses 6 níveis é um escalar, né? O aluno precisa, por exemplo, se eu estiver lá no nível do aplicar, o aluno precisa saber o compreender e o lembrar, porque senão ele não vai conseguir chegar no nível do aplicar, porque ele precisa lembrar um determinado conteúdo, depois ele precisa compreender determinado conteúdo para daí ele aplicar. Então, é como se eu fosse uma escadinha, eu vou subindo os níveis. E aí, esse autor, né, o que deu o nome, que posteriormente depois deu o nome de taxonomia de Bloom, ele destaca também que na maioria das vezes a gente trabalha mais o lembrar e o compreender, que são os níveis mais simples,
Porém, a taxonomia ela nos permite observar, então, que existe um caminho que pode ser escalado, então, para o estudante, que é o que eu falei, a cada nível, como se ele fosse subindo de nível e ampliando essas capacidades, então, de forma gradativa. O trabalho com a taxonomia de Bloom nos auxilia a estimular os estudantes por meio de metodologias alinhadas aos objetivos de aprendizagem, escolher um método de avaliação apropriado, otimizar a gestão do tempo dentro e fora de sala, permitir análise do percurso no processo de aprendizagem. A taxonomia de Bloom, então, ela subsidiou a elaboração tanto da BNCC, quanto dos referenciais curriculares, quanto dos currículos da rede estadual. Então, vejam, o destaque que a taxonomia tem, né, trazendo como imprescindível para a construção tanto da BNCC, quanto dos referenciais, quanto do currículo. Tá? Então, ela tem esse envolvimento. No currículo de projeto de vida, as habilidades trabalham com diferentes níveis. Então, por exemplo, tem uma habilidade ali dentro do projeto de vida que traz o seguinte nível. Então, é o seguinte: questionar, modificar e adaptar ideias existentes e criar propostas, obras ou soluções criativas, originais ou inovadoras, avaliando e assumindo riscos para lidar com as incertezas e colocá-las em práticas. Veja, essa habilidade apresentada aí nas ciências humanas, que está presente no currículo do Paraná, referente a projeto de vida, ela trabalha com os níveis do compreender, do aplicar e do analisar. No entanto, a gente vai ver algumas habilidades, então, para o nível do avaliar e do criar. E aí, falando no avaliar e no criar, antes de eu fazer essa pergunta para que vocês me respondam assim, referente ao que vocês trabalham em sala, eu vou passar para o próximo slide, depois eu volto. Porque aqui, nesse slide, então, é apresentado as últimas duas categorias daquela pirâmide, que é o avaliar e o criar, igual foi apresentado na aula passada, dos 4 níveis lá que a gente viu a aula passada. Porque dele trazia sinônimos que podem ser substituídos pela palavra avaliar e estratégias, né? O que a gente pode fazer em sala de aula para ativar esse nível cognitivo no estudante. Então, ali, por exemplo, do avaliar, o estudante deve ser capaz de aprender, o estudante deve ser capaz de apreciar, avaliar ou criticar com base em padrões e critérios específicos. Aí, como se fosse sinônimos aqui dessa palavra, né, relacionando ao processo cognitivo. Defender, examinar, criticar, justificar, formular hipóteses e recomendar. E aí, quais são as estratégias que o professor pode fazer em sala de aula para ativar esse domínio cognitivo no estudante? Então, dinâmicas e práticas de estímulo ao julgamento, autoavaliação, avaliação em pares, júri simulado, atividades de escrita textual, musical ou audiovisual, realização de estudos de caso, são boas estratégias para desenvolver essa categoria. E na categoria do criar, o estudante deve ser capaz de criar, integrar e combinar ideias num produto, plano ou proposta novos para ele. Em relação ao processo cognitivo, nós podemos substituir essa palavra por outras aqui: elaborar, desenhar, produzir, inventar, planejar, projetar. E como estratégias, então, seriam dinâmicas e práticas de estímulo à criatividade e inovação, elaboração de materiais gráficos, dramatizações, produção audiovisual ou de podcast, jogos teatrais, cultura maker, são estratégias, então, que facilitam o desenvolvimento dessa habilidade. Então, agora, vocês olhando essas estratégias aí que foram apresentadas, no nível do avaliar e do criar. Olha ali, tipo, avaliação em pares, júri simulado, atividade crítica textual, musical. Ali embaixo nós temos cultura maker, produção de podcast, dramatização, elaboração de materiais gráficos, jogos teatrais, ou seja, tem uma infinidade de estratégias.
Agora eu volto na pergunta e vejo o seguinte com vocês. Professor, quais estratégias didáticas você utiliza quando precisa que os estudantes desenvolvam as habilidades relacionadas ao avaliar e ao criar? Vocês já fizeram algo que está relacionado aqui a essas estratégias com os estudantes? E de que maneira, como que vocês procederam? Alguém gostaria de compartilhar com nós um pouquinho sobre? Ninguém? Então nós seguimos aqui. Por exemplo, júri simulado. Com licença, professora. Hoje, Pode falar. desculpa. Imagina. Bom, hoje eu estava trabalhando com os alunos sobre falando sobre as expectativas, né, de buscar um trabalho no futuro e tal, e a gente conseguiu ter uma dinâmica muito boa, né? A partir do momento que a gente começou a trabalhar o que precisa, né? Quais são as coisas que precisa para poder ter um bom emprego, para poder conseguir alcançar os sonhos. Aí alguns começaram a explicar, não, mas que se você quer ter, por exemplo, né, eu falei para eles que tem gente que fala que quer ser rico, né? Daí eles falam assim, mas trabalhando não dá para ser rico, você tem que jogar na loteria, não sei o quê. Então a gente começou a ter um papo bem gostoso hoje, porque hoje faltou alguns alunos, e aí com os outros eu consegui fazer essa dinâmica de fazer eles se estimularem para debater, né? Não chega a ser bem nessas outras práticas aí, mas é prática de debate, de debater, e de defender o ponto de vista um do outro, né? Do que eles estavam falando. Ah, sim. Faltaram por causa do medo do dia 20 na escola? Exatamente. Ah, meu Deus, aqui também Exatamente, aconteceu foi por isso. esse motivo. Uhum. Professor John? Sim, eu tenho uma experiência, assim, porque eu tenho uma formação de teatro, né? Tem alguns cursos que eu sempre, não academicamente, arte cênica, mas sempre gostei de arte, sou músico, tudo, então, muito das minhas aulas eu uso muito dinâmicas e de jogos teatrais para fazer essas aulas, sabe? Não todas as aulas, né? Para não deixar se tornar um espetáculo. Mas eu uso muito das minhas aulas de história, temas específicos, quando eu acabo filtrando algumas coisas em que interessa aos alunos, contextualizando. Eu uso jogos teatrais, que eu tenho uma formação, uns cursos sobre essa formação, e dramatizações, e funciona muito bem. Assim, pelo menos uma vez eu tenho usar essas dinâmicas, bem funcional. E aí, o criar, né, que eu utilizo. Legal, o nível mais complexo. Professora Lourdes? Bem complexo. Então, tanto eu uso algumas dinâmicas assim nas aulas de história como de projeto de vida. Nas aulas de história, por exemplo, se estamos estudando o capitalismo, o socialismo, um grupo vai defender um sistema, outro vai usar argumentos para defender o outro. Fazemos um debate assim. Eu acho que estimula bastante a participação, esse tipo de atividade. E sobre o projeto de vida, nessa semana que eu estava trabalhando com oratório, estou um pouco atrasada. Mas eu tenho uma dinâmica assim, que é de utilizar coisas que são assim, aparentemente inválidas, por exemplo, uma caneta sem tinta, um tubo de pasta de dente sem pasta, uma cadeira sem perna, e eles têm que ir na frente, né, em duplas, fazer uma apresentação do produto e ser tão convincente a ponto de todo mundo querer comprar o produto que eles estão vendendo. Eles adoraram essa daí, foi muito divertido.
porque tem sempre aqueles que têm mais dificuldade de falar, mas aí indo com um companheiro, com alguém que está dando força para ele. Adolescente é assim, eles não gostam das coisas sozinhos. Aos pares tem que ser. Então eles acabam se divertindo e ao mesmo tempo se expressando diante de todos os colegas. É primeiro ano que você fez essa atividade? Sim, então, sim. ano passado eu também fiz uma dinâmica bem nesse formato mesmo, não lembro em qual aula que eu tava no RCO, e eles também precisavam vender um produto, mas assim, ser tão convincente a ponto dos outros comprarem. E aí, além deles terem argumentado, eles foram em duplas também, eu dei uma parte assim para eles escreverem, tipo, qual era o produto, eles tinham que dar um nome para aquele produto, qual que é a empresa que produziu, quais eram, tipo, os pontos positivos de adquirir, eles precisavam escrever, sabe, numa folha para me entregar, utilizar aquela folha na hora de apresentar, porque daí muitos esquecem na hora, assim, então tinha aquela colinha, né, para ver o que eles já tinham escrito, assim, para ser algo surpreendente. Mas foi bem essa dinâmica aí que eu fiz também, foi bem bacana, eles gostaram bastante. Então vamos seguir aqui. Então, já que nós estamos falando dessa questão de criar coisas, né, uma boa estratégia, então, para que os estudantes desenvolvam essas habilidades criativas e avaliativas é a cultura maker. Essa abordagem usa experiências práticas para desenvolver soluções de problemas ou criar recursos que tragam contribuições relevantes para todos. Nas ciências naturais e exatas, os estudantes podem criar protótipos, modelos, robôs e outros artefatos. Nas ciências humanas, podemos trabalhar com a produção do tipo faça você mesmo e produtos midiáticos digitais. Então aqui, né, nessa sequência aqui, vai ser indicado então algumas práticas da cultura maker, né, que são fundamentadas nessa abordagem construtivista mesmo, né, na qual o aluno tem uma noção mais clara de sua aprendizagem quando coloca então a mão na massa, né? Ou seja, ele vai aprender praticando, né? Aprender fazendo. É assim que é o princípio da educação, baseada nesse conceito. E aí vamos assistir um vídeo então, e aí a gente vai comentar um pouquinho mais sobre essa questão da cultura maker. Cultura maker. Você sabe o que é? Já reparou que cada vez mais as pessoas estão criando e fazendo suas próprias coisas? É isso mesmo. A cultura maker está dominando o mundo. Essa cultura surgiu a partir do movimento DIY, Do It Yourself, ou faça você mesmo. Após o término da Segunda Guerra Mundial, o resultado foi um grande número de mortes e a falta de grana e de pessoas para trabalhar nas fábricas. Isso levou os estadunidenses a colocar a mão na massa e lançar o Do It Yourself. Em grande ascensão desde então, nos anos 70 esse movimento ganhou um importante aliado, o computador. E entre o final do século XX e o início do XXI, 2 fatos contribuíram com esse movimento: o lançamento da impressora 3D e a publicação da primeira revista Make, criada por Dale Doherty, nos Estados Unidos. Esses 2 elementos deram ao DIY a forma e o nome que conhecemos atualmente, movimento maker. Esse nome veio do verbo em inglês to make, para se referir à pessoa que faz as coisas, aquele que é um fazedor, um criador. E foi então, a partir da revista Make e das Maker Fairs, que são as feiras dos fazedores, criadas pelo mesmo autor da revista, que se popularizou um estilo de vida chamado cultura maker. E esse é um estilo que prega a criatividade ao fazer coisas, a sustentabilidade ao consumir menos, a colaboração com o aproveitamento de coisas e ideias já criadas por outras pessoas, a democratização da informação com o compartilhamento do que é criado e o empoderamento tecnológico com o uso da tecnologia. E com essa proposta desafiadora e atrativa, foram surgindo no mundo diversos espaços para estimular as pessoas a fazer coisas, os chamados makerspaces ou Fab Labs. Esses espaços de criação contam com objetos comuns, como serrote, furadeira, martelo, parafusos e, em alguns casos, outros mais tecnológicos, como a cortadora a laser, que corta placas de metal, madeira ou plástico com muita precisão, e a impressora 3D, que converte arquivos digitais em objetos de plástico ou metal e permite que você crie qualquer coisa.
Mas o principal elemento desses makerspaces são os makers, ou seja, aqueles que transformam as ideias em realidade. Os estudiosos já dizem que a cultura maker é a nova revolução industrial, em que o poder passa da indústria para as nossas mãos. Então, o que você está esperando? Pesquise mais sobre essa tendência cultural e comece a colocar a mão na massa e a desafiar seus alunos a serem verdadeiros makers. Então, ó, né, como foi apresentado nesse vídeo, essa palavra maker, ela deriva do verbo inglês to maker, né, que significa criar, fazer ou realizar. E aí, esse comportamento maker, então, ele tem por princípio estimular as pessoas a produzir, a modificar, a reparar objetos dos mais diversos tipos possíveis, né, com as suas próprias mãos, criando um ambiente de aprendizagem participativo, colaborativo. Igual comentou ali, a cultura maker, ela abrange processos artesanais. Aí um exemplo que não comentou no vídeo, mas, por exemplo, uma criação de uma horta comunitária, fazer uma receita típica com os estudantes, né? Uma vez, falando em receita típica, eu inventei, estava trabalhando fração com os meus alunos do 6º ano, e aí eles me ajudaram a fazer o bolo ali para trabalhar toda essa questão das frações ali, né? Meia xícara de açúcar, meia. E aí a gente colocou a assar o bolo e eles foram pro intervalo e se encheram de comer polenta. E aí a hora que a gente voltou na 4ª aula, o bolo já estava assado, eles comeram um pouco quente aquele bolo, mas não deu certo. Ixi, aí eles começaram a ficar ruim, assim, ficaram ruim do estômago, precisaram ir pro banheiro, deu uma enrolação. Mas a dinâmica em si, do eles botarem a mão na massa, valeu a pena, né? Só não foi legal eles terem lanchado muito e comerem o bolo quente, mas de resto deu tudo certo. E aí, com certeza, vocês também têm experiências para contar nesse sentido, né? Aí tem um espaço aqui que a gente vai estar conversando depois de casos que vocês já fizeram algo relacionado a essa cultura maker, de fazer o aluno colocar a mão na massa mesmo. Aí tem uma aula em projeto de vida, para quem não tem essa disciplina, que é chamado Emoções e Autoconhecimento. É uma aula do 1º ano. E aí aqui dá um exemplo, então, de como nós poderíamos envolver essa estratégia da cultura maker e envolvendo o último nível da taxonomia de Bloom, que é o criar. Então, a turma ela pode ser motivada a desenvolver conteúdos midiáticos que abordem esse tema de emoções e autoconhecimento. O conteúdo, então, pode ter um formato de podcast para rede social, vídeos curtos ou materiais de áudio no estilo de podcast. O professor pode solicitar que os estudantes realizem o planejamento do produto durante a aula, construindo roteiros e produzindo as narrativas, e a produção do material pode ser realizada como atividade domiciliar. Desse modo, os estudantes têm a oportunidade de criar narrativas que avaliem criticamente o impacto dos produtos culturais na sociedade, além de desenvolver competências previstas na BNCC. Quais seriam as competências, por exemplo, que eu poderia estar desenvolvendo da BNCC quando eu quero trabalhar com o meu estudante criar e avaliar? Dá pra gente citar, por exemplo, a comunicação, a cultura digital e a argumentação, que são competências que estão previstas na BNCC. Por exemplo, a comunicação. O aluno, para ele se comunicar, para ele fazer um vídeo curto, um podcast, um material de áudio, ele vai ter que se expressar sobre diferentes linguagens: verbal, corporal, visual, sonora, digital, além dele ter outros determinados conhecimentos, né, das linguagens artísticas, da linguagem matemática, da linguagem científica. Uma outra competência da BNCC poderia ser a cultura digital. Eu estou envolvendo a tecnologia digital para produzir um podcast, para produzir um vídeo, para fazer uma postagem no YouTube. Então, eu estou incluindo essa prática que é a da tecnologia. E a argumentação, que é uma outra competência da BNCC. No caso, o aluno ele vai ter que, às vezes, defender uma ideia para fazer esse podcast, para fazer esse vídeo, né? Vai ter que defender um ponto de vista, vai ter que formular, negociar fatos, vai ter que se argumentar sobre determinados fatos, então, para
para que o seu argumento seja válido, né, perante ao podcast ou o que ele estiver desenvolvendo. E aí aqui tem alguns exemplos, então, de 3 produções, né, que o professor pode utilizar para trabalhar essa questão da cultura maker envolvendo o último nível da taxonomia de Bloom, que é o criar. Então, no primeiro ali vai ser um vídeo, né? Então, o professor ele pode solicitar para os estudantes que eles avaliem criticamente um determinado acontecimento. No exemplo 2 ali tem postagens, né, nas redes sociais. E aí, nesse exemplo das postagens, o aluno ele pode divulgar um conceito, pode divulgar um tema, pode desenvolver um argumento crítico. E aí, o último é um áudio, né, um podcast, que o professor também ele pode solicitar para que os estudantes organizem esse podcast, já que no podcast é algo mais livre, assim, né? É uma explanação de um determinado conceito, ou eu posso mesmo até desenvolver uma entrevista organizada em podcast, ou um debate sobre um tema trabalhado em sala. Então, ó, aqui dá o exemplo do vídeo primeiro, vou mostrar para vocês. A vida é inconstante e a vida é impermanente. As coisas não permanecem no mesmo estado o tempo todo. Mas a gente não gosta disso. Então, como é que a gente vai ficar de boas? A gente acha que pra gente ficar de boas, tudo tem que estar bom. Mas na verdade a gente só vai ficar de boas mesmo quando a gente ficar à vontade com o fato de que as coisas mudam e que a gente não controla isso necessariamente. Às vezes a gente mesmo muda as coisas, mas às vezes as coisas simplesmente mudam. E não tem muito que você possa fazer, porque tem uns sofrimentos que são tão grandes e tão difíceis e importantes na vida de todo mundo. Eu acho que a gente não podia perder tanto tempo com os sofrimentos que são só você achando que tinha que estar fazendo as coisas de um jeito, mas na verdade não tinha. Aqui traz um vídeo argumentativo crítico, né, sobre um determinado assunto. Então são ideias assim que a cultura maker pode estabelecer para nós. E pensando nessas ideias, né, nessa criação de vídeo, de postagem em rede social, de podcast e também desses slides aqui, deixa eu passar esse aqui, ó, que tem as estratégias aqui que envolvem tanto o nível do avaliar e do criar. Agora vocês vão fazer isso nesse grande grupo mesmo. A aula que vai ser analisada, deixa eu voltar aqui agora. Nós não vamos nos separar nos pequenos grupos hoje, a gente vai fazer no geral. A aula que vai ser analisada vai ser a aula 9 do segundo ano. Então, primeiro deixa eu enviar ela aqui para vocês. Aqui no chat, para vocês já irem abrindo a aula 9. Ó, essa aula 9 tá abrindo aqui para mim também. Essa aula 9 é sobre possibilidades para o mundo do trabalho e empreendedorismo digital. Nessa aula 9 aqui, então vocês vão olhar ela rapidamente assim, do que ela trata. E aí eu vou passar para vocês esse arquivo aqui, esse link, né, que já tem esse print de tela aqui para ajudar a lembrar, que tá falando aqui de todas as estratégias possíveis. E aí vocês vão preencher essa tabelinha aqui embaixo. Vocês vão colocar o nome de vocês. E aí vocês vão escolher pelo menos uma estratégia que vocês usariam no avaliar e uma no criar, né? A partir dessa aula sobre tema aqui, ó, possibilidades para o mundo do trabalho e empreendedorismo digital. Tá? Então vocês vão colocar aqui uma ideia. Opa, cadê aqui? Uma ideia, uma estratégia, tanto do nível do avaliar, aqui ó, tem todas as estratégias, e do nível do criar, tá? Eu vou compartilhar ela aqui com vocês. Enquanto isso, vocês vão olhando a aula. Já vou compartilhar aqui no chat. E aí, assim que vocês já derem uma olhadinha rápida assim na aula, para entender como ela funciona, vocês já podem ir lá e solicitar, colocar uma estratégia em cada um dos níveis.
Vejam se todo mundo vai conseguir abrir, qualquer coisa vocês vão me avisando aqui. E eu vou deixar aqui nessa tela para ver o que vocês vão estar escrevendo e quem que tá conseguindo entrar. E aí a gente vai conversando por aqui. Dúvidas, daí vão me perguntando. Então é olhar a aula, ver sobre o que ela fala e aí pensar em uma atividade que envolveria aqui, ó, nessa estratégia do avaliar, o que você poderia incluir para essa aula e uma no criar. Então vou dar uns 10 minutinhos mais ou menos para vocês se organizarem para essa atividade. Todo mundo tá conseguindo entrar, tô vendo alguns aqui que já começaram a escrever. Caso alguém tenha dificuldade, me avisa. Professora Nathalie já está escrevendo, professora Viviane, professor Sérgio, professora Gilce, professora Vera, professor Alessandro, professor Alexandro, professora Marlene, professor John. Ok. Já vou lendo aqui de alguns que eu tô vendo que tá prontinho, então eu vou adiantando aqui. A professora Nathalie colocou na estratégia do avaliar: criticar os malefícios desencadeados pela exposição na internet. E na estratégia do criar, ela colocou: planejar formas de conseguir lidar com esses problemas dessas profissões. A professora Viviane, no avaliar:
observar as formas de influências digitais e escolher um método. E no criar um podcast de vendas pelo WhatsApp. Esse é legal. Professora Lourdes, avaliar a importância da formação na área digital, participar de uma palestra com um profissional da área, ok. E no criar, então, construir um blog com temas das aulas de projeto de vida. Interessante para ir colocando as aulas lá. O professor Sérgio ainda está escrevendo. Deixa eu ver se aqui embaixo... acho que vocês estão escrevendo ainda. Vou esperar mais um pouquinho, então, para ler os demais. Deixa eu ver se tem mais alguém que terminou aqui. Acho que a professora Marlene, vou ler o dela aqui. Avaliar as estratégias que eles usariam para empreender através do desenvolvimento de um aplicativo que pudesse ajudar a comunidade onde vive. E no criar, então criar um aplicativo que possa ajudar as pessoas de seus convívios. Para isso, pesquisar as principais dificuldades das pessoas ao redor. Bem bacana. Deixa eu ver aqui, a professora Isabel colocou no avaliar as possibilidades que o segmento digital traz para a melhoria de vida. E ainda no outro, acho que ela está terminando a ideia dela. Professora Vera, no avaliar, colocou avaliar a importância... pode falar, prof. Esqueci a palavra de estar pro lado, não é pro lado. Os alunos estão correndo aqui no corredor. Criar um podcast que explore os pontos positivos de se estar... deixa eu ver aqui. Online. Pode ser. Presente nas mídias. E também. Professora Vera colocou avaliar a importância da tecnologia no nosso cotidiano e aqui no criar um aplicativo de alerta quanto às dificuldades encontradas sobre fake news e golpes. Bem bacana. Professor Alessandro colocou defender a importância do empreendedorismo digital aliado à responsabilidade na atualidade. E aí, como criar, ele colocou produzir uma pesquisa sobre o mercado de empreendedorismo digital, analisando o crescimento desse mercado, bem como as responsabilidades. Ele vai terminar ali a ideia. E responsabilidades que seguem.
Da professora Marlene eu já li. Professora Renata colocou: avaliar a tendência de criação de jogos para o mercado adolescente. E aí no criar, então, criação de jogos digitais para o público adolescente. Professora Silmara colocou: avaliar as tendências do mercado digital. E aqui no criar ele colocou: desenvolver pesquisas sobre empreendedorismo digital, mostrando para eles. Deixa eu ver quem mais que eu preciso ler. Professora Gilce colocou: avaliar folders digitais de vendas nas redes sociais de produtos de pequenas empresas. E na opção do criar ela colocou: criar folders digitais de venda de um produto para redes sociais. Ok. Deixa eu ver. Eu acho que era esses aí. Assim, num geral, né? Alguns ainda estão finalizando ali a escrita. Vamos ler o meu, professora. Oi? John. John, passou o John. John. Aqui. John. Então, na parte do avaliar, colocou: oferecer modelos técnicos para análise de projeto. E na categoria do criar, ele colocou: desenvolver capacitações para projetos e desenvolvimentos. Ok. O que vocês trouxeram aqui, não sei se eu li de todos, assim, mas num geral, são ideias, né? São estratégias relacionando essa cultura maker aí, que é a parte mais prática, que é, de certo modo, onde os alunos mais se interessam quando eles, né, eles participam mais de uma determinada atividade que a cultura maker proporciona como uma estratégia. E aí essa cultura maker, ela se alia, então, aos últimos 2 níveis da taxonomia de Bloom, que é o avaliar, mas principalmente ainda ela se alia mais ao nível do criar. Porque, por exemplo, quando eu vou criar um vídeo, quando eu vou criar um podcast, quando eu vou construir um blog, o que vocês colocaram aqui? Vou criar um folder, vou criar um aplicativo, um jogo aqui que a professora Valéria colocou. Criar um aplicativo, produzir uma pesquisa. Então, é algo que eles estão, né, estarão sendo envolvidos mais nas atividades. Então, é algo, inclusive, que caso vocês não tenham feito ainda a implementação, às vezes essa ideia do criar, aliando aí a taxonomia de Bloom e aliando a estratégia da cultura maker seria uma ótima ideia. É para vocês pegarem uma aula de projeto de vida e fazer essa pequena adaptação. Então, eu vou passando aqui para... Deixa eu apresentar diferente só. Para irmos para os encaminhamentos finais da nossa reunião. Então, aqui é o nosso relato da nossa socialização. A gente já foi fazendo num geral, né? Então, essa vez a gente não conseguiu se separar em subgrupos, mas aí vocês foram produzindo esse material ali, eu já fui lendo, a gente foi conversando sobre. Então, tenha para finalização aqui. Para concluir, hoje vimos que práticas da cultura maker podem auxiliar os estudantes a desenvolverem habilidades relacionadas ao criar e ao avaliar. A máxima "faça você mesmo" possibilita ao aluno adquirir maior autonomia. Com encaminhamentos adequados do professor, esse jovem será estimulado a consolidar conhecimentos e aplicar sua criatividade. Então, veja, essa frase aí do "faça você mesmo", né, ela possibilita que o aluno adquira maior autonomia. Com o encaminhamento simples que o professor dê para essa atividade do "faça você mesmo", esse aluno ele vai ser estimulado, né, a seguir partes das pesquisas por conta própria, descobrindo seu caminho e as metodologias adequadas de acordo com seus próprios interesses e habilidades. E aí, uma habilidade de forma autônoma, né, trocando conhecimentos com os colegas que também vão estar fazendo parte desse projeto. Mas aí, essa questão do "faça você mesmo", a gente tem que tomar um certo cuidado. Pelo fato que, por exemplo, dependendo da turma, às vezes isso não vai rolar. Porque, por exemplo, assim, um 6º ano.
se você deixar para eles fazerem por conta uma determinada atividade, às vezes não sai, né? A gente sabe da capacidade dos estudantes também. Tem que cuidar o nível, né? Talvez essas atividades aí se encaixariam melhor numa turma de médio, assim, no meu ponto de vista, assim, eu vejo. Mas nada impede que fosse feito algo de um podcast, de um vídeo. Só que daí talvez um vídeo argumentativo, sexto ano, para alguns, né, dependendo da turma, da escola, toda essa realidade aí, eles não consigam, né, não tenham essa autonomia para fazer. Mas é bem interessante essa questão das práticas voltadas à cultura maker. E aí vale lembrar que esse processo que vai ser mediado pelo professor é porque é o professor, é nós, né, que vamos ter essa função de orientar e garantir a liberdade criativa dos estudantes, lá para eles fazer o vídeo, para fazer o podcast, para criar os aplicativos que vocês estavam comentando ali, para criar um folder. Então, é o que a gente trabalha, então, né, é como se fosse a nossa metodologia ativa, né? Dá pra gente envolver essa cultura maker também dentro da metodologia ativa. Então, aqui, só para retomar e relembrar que vocês têm, então, até o dia 28 para entregar. Então, dia 28 vai ser na sexta-feira que vem. Então aproveitem esse feriadinho amanhã, claro, para descansar também, todo mundo precisa, né? Mas também para quem ainda não organizou, quem sabe a sua implementação ou só falta escrever agora o relato. Então aproveitem esse tempinho amanhã para já despachar, né, logo essa atividade. Porque aí semana que vem, então, o prazo é até dia 28. Se vocês me enviarem no sábado, domingo, segunda, aí a gente já vai ter um probleminha, porque eu também preciso fechar o meu RCO e fazer o visto e entregar para o meu tutor, tá? Para ele fazer o fechamento a partir do que eu faço com vocês. Aqui vou pedir para que vocês respondam esse formulário, né? Vou deixar um tempinho aqui. Vou enviar aqui no chat esse formulário. Esse formulário é para vocês responder corretamente. Lembrem que a nossa turma é a AD. Vou escrever aqui, ó, turma AD, e aí vocês respondem ele. Pode falar, professora Demilson. Não, só para quem nunca fez a implementação, eu vou dar uma dica. Se tiver bastante coisas para subir, eu levei o dia inteiro para fazer toda a implementação e a parte do roteiro lá. Sim. Boa dica. Porque ele demanda um tempo, né? Vai um tempinho assim para conseguir organizar essas informações. Então, ó, esse roteiro que vocês estão recebendo, aí esse formulário, é para contribuir mesmo, assim, para ver como que foi os encontros de maneira geral, essa questão, às vezes, o que poderia ser mudado para próximos encontros ou até mesmo para as próximas jornadas, né? Tendo em vista que a gente já está chegando ao fim dessa jornada, nós temos mais semana que vem, e aí na começo de maio, ali na primeira semana, a gente já encerra essa jornada. Aí vocês dão um time, né? Dão um tempo ali de acho que 2 semanas, se não me engano, 2, 3 semanas. E aí a próxima jornada do projeto de vida, então, volta lá final de maio. Aqui, enquanto vocês estão respondendo o formulário aqui, tem 2 links para vocês estarem acessando, que é interessante. O primeiro é uma matéria, né, sobre a taxonomia de Bloom, entenda e aplique em sua escola, caso vocês tenham interesse em entender mais sobre a dinâmica. E aí tem um curso também que é ofertado pelo MEC. É um curso chamado Aperfeiçoamento em Educação e Tecnologia. E aí dentro desse curso, ele tem um módulo específico, que é sobre cultura maker. Então, se alguém às vezes tem um interesse em dar uma olhadinha nesse curso que é oferecido pelo MEC e que tem esse módulo aí da cultura maker, então esses slides eles sempre estão ali no Classroom. Então é ali que vocês vão conseguir acessar e pegar o link então para esse determinado curso. Aqui são o link das figurinhas. Professora, qual que é a nossa... Turma AD. Qual que é a nossa turma mesmo? Turma AD. AD.
Então aqui é as figurinhas da nossa reunião. Oi. Professora, eu que faço parte da turma da quarta noite, eu coloco Você coloca, essa de peraí. hoje ou coloco a de... Não, você coloca de... Deixa eu ver aqui, você é da turma... Você coloca N. Turma N. M? N de navio. E a professora Vera também. Que daí a professora Vera é da mesma turma. Pode preencher como turma N. Sim, já preenchi. Ok. Não sei se nesse finalzinho vocês têm alguma dúvida, algum esclarecimento, pergunta, reclamação. O nosso é AD, professora? AD. Quinta-feira, AD. A de amor, D de dado. AD. AD. Alguém Tá. quer perguntar alguma coisinha nesse finalzinho? Ali na planilha, o que seria aquele negócio de RCO e Peraí, prof. trilhas de aprendizagem? Caiu bem na hora que você perguntou que caiu meu fone. O que era, prof? Ali na última parte ali do que a gente tem que preencher aqui do formulário, o que seria aquele negócio do RCO e trilha de aprendizagem? Aqui do último, as questões seguintes referem... Tá, deixa eu ver aqui. Selecione qual desses materiais o roteiro do grupo de estudos que você está participando utilizou. Nesse caso aqui, a gente utilizou o RCO mais aulas. Tá certo, eu imaginei. Tá. Dá pra gente ir ligando as câmeras também, pra já ir fazendo print aqui da nossa reunião. Pra mim não tá aparecendo todas, mas aí se alguém depois também puder tirar um print aí, enviá-la no grupo pra nós. Talvez pela instabilidade da internet aqui. Então eu vou tirar e aí quem puder tira um print aí também, por gentileza. Então foi lá. 1, 2, 3 e foi. Felizes porque amanhã é feriado e inclusive estamos quase finalizando a jornada, né? Penúltimo encontro com o tema, semana que vem o último, e aí vocês vão ter uns dias de descanso aí das quintas-feiras à tarde, tá? Conseguiram terminar de preencher o formulário? Sim. Tá. Então, acho que seria isso. Se caso ninguém mais tenha dúvida ou queira perguntar alguma coisa, estou aqui para esclarecimento. No mais, então, tenha um bom feriado, um bom final de semana. E aí nos vemos semana que vem. Caso alguém queira apresentar na quinta-feira à tarde, daí me comunica um pouquinho antes, tá bom? Tchau, tchau para vocês. Ô, professora. Oi. Professora, só um pouquinho aqui, Isabel. O meu deu certo lá, o meu envio? Então, o seu eu não recebi no Class. Não sei o que... Então, lembra que você... Daí você me enviou no WhatsApp, então, lembra né? Que Sim. Eu tentei postar de novo no Class, não consegui de novo, professora. Tipo, ele tá... Não sei o que tá acontecendo, mas eu já anotei aqui que o seu eu recebi, daí pelo WhatsApp, né? Já deixei aqui anotado, tá ok. Tanto o relato já e a implementação. Tá, eu vou continuar tentando. Tá. Se alguém me ajudar e eu conseguir. Eu já pedi ajuda também. Não Beleza. sei. Senão eu já deixei anotado aqui. Então tá bom. Você só falta apresentar, no caso daí, né? Falta apresentar. Eu posso apresentar na próxima aula. Então tá. Então eu já Tá vou bom, deixar muito obrigada. anotado, então. Até mais, prof. Pode. Tá. Bom feriado. Igualmente. Tchau. Tchau. Professora. Oi. Eu estava respondendo e deixei a câmera fechada, mas eu estava aqui. Ah, sim. Tá bom, prof. Sem problemas, imagina. Ok, boa tarde a todos. Até mais. Boa tarde, professor. Abraço. Obrigada por tudo, professora. Imagina, obrigada a vocês pela participação. Tudo de bom, bom feriado. Igualmente para você, prof. Até mais.
Professora, Oi. eu tô preenchendo o meu álbum de figurinha aqui. E lembra aquele encontro que eu avisei que eu não ia poder participar por causa do tempo aqui? A professora tem anotado? Deixa eu ver aqui, Valéria. Acho que foi no dia 30 de março que eu tenho anotado aqui. Prof, seu microfone tá desligado. Ah, eu tava olhando aqui, acho que foi dia 30 de março, prof. Eu tava na dúvida, mas eu acredito que foi mesmo. Aham, foi essa data. Então foi no primeiro, segundo, terceiro, no quarto encontro, dia 30 de março. Beleza, então. É que eu tô preenchendo, acabando de sim. preencher aqui pra deixar certinho. Tá, então tá bom. Então Obrigada, tá, prof, prof. obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Até, tchau, tchau. Oi, Ana, licença, eu tô preenchendo ali. Aí, no caso, turma é AD, só confirmando AD, né? AD. O dado. Isso, AD. Tá. E também na hora de lá, a opção a selecionar, deixa eu entrar de novo aqui no formulário. Tá. Peraí. Ai, tô tentando entrar, daí agora tive que voltar ali. Tem uma pergunta assim. Cadê? As questões seguintes se referem à utilização do material sim. da Essa RCO, aí. mais aulas de Sim. trilhas. Essa questão, você vai a opção marcar RCO, né? a opção RCO mais aulas. Beleza, ó, eu marquei essa, aí é só ir Pro próximo. colocando. Sim. Viu, professor? Eu já implementei, só que eu ainda não consegui escrever, sabe? Mas já tá mais tranquilo. Ótimo. Aí, para mandar os vídeos, uma pergunta, assim, eu fiz alguns videozinhos, tem que mandar, como manda esses vídeos? Tem no YouTube? Então, daí pra você mandar esses vídeos, você, na hora que você for escrever o seu relato de implementação, então você vai ter que usar a opção lá dos slides, lá do Google Apresentações. Porque daí lá que você consegue inserir vídeo. Pode ser um vídeo que você tira direto do Whats. Lembra quando eu te ensinei a baixar as figurinhas? Tipo do WhatsApp? É a mesma coisa, você baixa o vídeo do WhatsApp no teu computador. E aí você vai lá, arquivo, inserir, e daí você consegue inserir o vídeo. Ah, tá. Então, os vídeos eu vou baixar do web lá, normal. E daí eu vou fazendo aqueles passos que eu fiz pra só que daí você tem que estar, para essa opção de incluir vídeo, você precisa estar nos slides, né? No Google Apresentações. Você não consegue colocar vídeos se você tiver no Google Doc. Tá? Tem que ser lá nos slides, né? Naqueles que fazem a apresentação. Lá você consegue incluir os vídeos. Igual tipo o professor Ademilson fez hoje, né? Entendi, lá nos slides. Sim. Tá. E você tinha comentado que as aulas que aparecem no RCO, elas estão lá na... Só para eu pegar bem direitinho, elas estão lá nos nossos murais, né? Sim, sempre lá no mural eu deixo destacado lá. Sempre eu envio o mesmo link para você. Sempre o link lá das aulas do RCO. Aulas do RCO. Que o meu é sobre perguntas e respostas que eles fizeram, né? Sim, das perguntas engajadoras. Aliás, tá. E eles fizeram uma apresentaçãozinha também, né? Eles escreveram um texto. Que aí eu achei que
mesmo sem saber, né, eu acredito que eu usei as metodologias ali, né, de criação. Exatamente, né? Você envolveu até essa questão do último nível da taxonomia de Bloom, né? Porque eles criaram algo, né? Então, essa parte dá até para você colocar no teu relato, de implementação. Isso que eu pensei. Tá, então tá lá no mural. As aulas do RCO estão no mural. Sim, em qualquer aula que você entre lá, das que eu posto, está lá. Ah, tá. Mas mesmo no Whats ali, né? Mesmo no Whats. Você coloca os links. Também. No Whats também. Ah, beleza. Tá. Eu tenho que me organizar para ir fazendo, escrever, né, assim, passo a passo. Sim. Aí eu vou respondendo aqui, não precisa, eu posso ir respondendo, né? Sim. Agora. Pode, tranquilo. Te enviando a minha avaliação. Pode sim. Então tá bom. Tá bom, então, prof. Até mais. Bom Obrigada. feriado. Até Tchau, mais. tchau. Até mais. Bom feriado para você também. Obrigado. Tchau, tchau. Até.